todos. Sejam bem-vindos. Esse é um estudo que está sendo realizado para o Centro Espírita Davi Paz dos Santos. E nós vamos falar hoje a respeito de um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Terra Proveitosa. É o capítulo 117. Mas, como de costume, vamos primeiro fazer uma prece, pedindo auxílio dos nossos benfeitores espirituais, e então começamos o nosso estudo. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, Jesus Mestre querido, espiritualidade amiga que nos assiste, pedimos o concurso, a tua proteção, o teu auxílio, para que possamos, Senhor, compreender os teus ensinamentos. Através das tuas palavras, grafadas há 2000 anos, nós podemos encontrar um manancial de bênçãos para as nossas vidas, a força, a coragem, o ensino que precisamos para vencer todas as dificuldades do caminho. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos inspire hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos conversar a respeito de um versículo que Paulo escreveu na sua carta aos Hebreus, no capítulo 6, o versículo 7. E o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vai fazer um comentário sobre esse versículo da epístola do apóstolo Paulo. O versículo é: porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então, Paulo está falando que aquela terra que absorve a chuva que cai sobre ela produz uma erva que é proveitosa para o proprietário daquela terra. Então, que vai receber as bênçãos divinas. Ele está fazendo uma comparação, uma analogia ao ser humano como se ele fosse uma terra. Que quando o evangelho cai em nossos corações, ele precisa ser absorvido, embebido, para que então a gente consiga receber essas bênçãos divinas. Então, esse versículo, ele nos faz lembrar muito a parábola que Jesus contou lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é a parábola do semeador, que ele vai fazer também uma comparação. Ele vai comparar o nosso coração ao terreno em que a semente é jogada pelo semeador. Então, ele compara cada um de nós, né, individualidades, com uma terra. E ele vai falar que essa terra ela pode ser diferente, né? Aquele que ouve a palavra de Deus e não compreende, né, não a pratica, não entende, ele vai dizer que vem o malvado e se apodera daquilo que foi semeado no coração. Então, esse é o perfil daquele que joga a semente à beira do caminho. Ela não está propriamente dita ali na terra fértil, ela está à beira do caminho, né? Em meio ali àquela sujeira, numa terra que não foi preparada para receber a semente. Então, o que que acontece? Vêm as más sugestões, vêm as más influências, sejam elas influências do plano espiritual ou do plano físico, e acabam se apoderando daquela semente, né, que não foi plantada de forma adequada. Então, ele está chamando a atenção para a gente, quando for pregar a palavra, quando nós formos ensinar, que a gente esteja atento também a quem está recebendo. Se aquela terra está preparada para receber aquela semente do evangelho, se aquela terra ela foi primeiro arada, né, se ela está limpa, para que ela consiga receber e produzir os frutos. E aí Jesus coloca mais uma comparação, que é aquilo que foi semeado sobre a semente caiu no solo pedregoso. Então, ele vai falar que essa semente que cai no solo pedregoso, ela até consegue germinar e nasce dali uma plantinha, mas como não tem terra suficiente, a raiz não cresce e ela não consegue se alimentar de uma forma adequada
para poder continuar o seu crescimento. Então, aquela planta, ela acaba por morrer, ainda tenra, né, na idade tenra. Então, ele compara esse solo pedregoso com o coração daquele que está muito ligado no que é transitório, no que é da matéria. Então, a gente passa esse conhecimento para esse indivíduo e, num primeiro momento, ele até se maravilha com aquilo, né? Ele gosta do conhecimento, ele gosta, ele sente feliz, mas o chamado do mundo ainda é mais forte para essas criaturas. Então, ele acaba deixando aquela planta tenra sem cuidados e acaba indo dar atenção às coisas do mundo. E aí ele fala daquele que joga a semente em meio aos espinhos, né? Aquela terra espinhosa. É aquele que ouve os ensinamentos de Jesus, que ouve a palavra, mas ele está ansioso, né? E ele está ainda muito ligado às riquezas do mundo, aos enganos do mundo, e essa palavra é sufocada. Então ele não produz frutos. E aí ele vai fechar a sua parábola dizendo que aquele que semeia em uma boa terra, né, aquilo que é semeado sobre uma terra boa, é a pessoa que ouve a palavra, que compreende o ensinamento, e isso faz com que a pessoa frutifique, com que ela produza frutos. Aí ele vai falar que são diferentes as proporções, né? Terão aqueles que vão produzir 100 por uma semente, outro vai produzir 60 e outro 30, de acordo, é claro, com as possibilidades de cada um, com o desenvolvimento espiritual que a pessoa já alcançou, com com a sua dedicação, né, com relação à sua própria frutificação. Então, esse versículo de Paulo, que ele vai dizer, porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, ele está dizendo que aquela criatura que recebe do mundo espiritual as condições necessárias para trabalhar, para produzir no caminho do bem, na seara do bem, ela recebe também de Deus as bênçãos para que ela continue ali servindo como instrumento, como canal de Deus aqui na Terra. Então, a gente vai fazer a leitura do texto da tarde de hoje, juntamente com o Emmanuel, e nós vamos comentando e trazendo a nossa percepção com relação a esse texto. Emmanuel começa assim: os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. Então, ele já começa chamando a nossa atenção para que a gente tenha olhos de ver e observe na natureza as lições que nós podemos retirar para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. Então, ele vai dizer: o convertido de Damasco, referindo-se a Paulo de Tarso, refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Paulo, ele foi chamado por Jesus como o vaso escolhido, aquele em quem ele ia depositar o seu evangelho, o seu conhecimento. Então ele está fazendo aqui, Emmanuel, está fazendo uma referência à própria fala de Jesus, que chamou Paulo de vaso escolhido. Então ele vai falar que Paulo se refere à terra proveitosa é, como, como sendo aquela que está ali pronta para receber as bênçãos de Deus, como aquele vaso que já se encontra vazio e limpo para receber uma água pura sem contaminar essa água. E ele continua: transportemos o símbolo ao país dos corações. Então agora ele vai pegar esse símbolo da terra e vai transportar, vai fazer uma colocação que sirva para cada indivíduo, para cada pessoa. Então ele diz: somente aqueles espíritos
atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu, são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Olha que aspecto importantíssimo que Emmanuel vem destacar. Somente aqueles que conseguem estar atentos a tudo que recebemos do mundo espiritual conseguem produzir utilidades do serviço divino, ou seja, para que a gente seja instrumento útil, vaso útil, guardando as bênçãos do Senhor, a gente precisa estar atento a tudo que nós recebemos no dia a dia. E muitas vezes levamos uma vida distraídos das questões espirituais, distraídos de tudo que nos chega como oportunidade de serviço. Então, às vezes, nós estamos preocupados com o trabalho, com a família, com as contas, com algum problema de saúde, com algum problema na sociedade, com as questões do país e do mundo, e nós esquecemos de prestar atenção naquilo que é mais essencial na nossa jornada, que é a oportunidade que chega até nós de servirmos, de fazermos o bem, de plantarmos uma semente num solo fértil e de vê-la frutificando através do nosso cuidado, da nossa dedicação. Nós andamos na sociedade atual muito aflitos e sobrecarregados com todos os problemas de uma sociedade extremamente tecnológica, moderna, mas ainda doente no coração. Uma sociedade que ainda não vive os preceitos do Cristo. Então, essa sociedade, ela muitas vezes se sente oprimida, aflita, se sente cansada, porque carrega muito peso, porque carrega nas costas o peso de ter que ter, o peso de conquistar, o peso de conseguir, o peso de lucrar, o peso de aumentar o patrimônio, o peso de manter o patrimônio. E isso ocupa o nosso tempo, ocupa a nossa atenção e a gente acaba esquecendo das bênçãos espirituais. O trabalho na casa espírita, o grupo de estudos, o trabalho mediúnico, a assistência à própria família, a dedicação aos colegas de trabalho. Nós estamos tão atribulados com tantas responsabilidades que nós mesmos criamos para nós, que muitas vezes não conseguimos perceber que aquele que chega até a gente não é só um necessitado. Ele é um convite do Cristo para que a gente seja útil, para que a gente ofereça aquilo que nós já temos guardado dentro de nós como uma água purificada, que vai dessedentar aquele que está nos procurando. Emmanuel continua assim: não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Então, ele não está dizendo que ele só vai abençoar aqueles que estão atentos e os outros ficarão esquecidos. Não é isso o que Emmanuel vem trazer para a gente. Então, ele está falando que o Pai não estabelece prerrogativas injustificáveis. A sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente. O que acontece é que nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Então, muitos não conseguem sequer enxergar as bênçãos que chegam até eles. Eu vou dar uma pausa nesse texto que nós estamos estudando hoje, no Caminho, Verdade e Vida, e vou trazer um outro texto do Emmanuel que vem fechar esse raciocínio com muita clareza. Esse outro texto está também no livro Caminho, Verdade e Vida, mas lá no capítulo 11, e ele se chama Conforto. Emmanuel vem dizer assim: muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo? Como receber esse amparo se chegam ao cúmulo
de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo fortemente nos resvaladouros dos caminhos. Então ele faz uma pergunta, que nós pedimos amparo, mas como nós vamos receber esse amparo se nós estamos soltos ali nessa ventania, se nós não estamos firmes, se nós não estamos nos dedicando a receber esse auxílio? Ele continua: conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão. O pão você distribui de mão em mão, até de uma forma mecânica, para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol. Então, o conforto espiritual, ele é como o sol, que é o mesmo para todas as criaturas. Porém, ele só vai penetrar onde não se acha feito um reduto fechado para sombras. Ou seja, você precisa abrir as portas e as janelas para o sol entrar. Ele está disponível para todos. Mas se nós nos fecharmos, não tem como ele entrar. Então, esse trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 11, ele vem fechar muito bem com esse último parágrafo que nós lemos, que o Pai não faz essas prerrogativas injustificáveis. Ele disponibiliza proteção e misericórdia para todos, mas para isso nós temos que estar abertos, deixar de lado o egoísmo e a vaidade para que a gente consiga receber do mais alto essas bênçãos que nos chegam. E às vezes a gente fica esperando bênçãos como sendo só acontecimentos positivos na nossa vida. Mas Deus tem maneiras diferentes de nos abençoar. Às vezes a bênção que vai chegar é uma dificuldade, é uma doença, que vai fazer com que a gente acorde, com que a gente possa olhar e enxergar o que realmente é importante na nossa vida. Vai fazer com que a gente valorize as bênçãos que tínhamos antes daquele problema chegar. Seja um problema financeiro, um problema de saúde, um problema afetivo. Às vezes as bênçãos estão nas nossas mãos e a gente só percebe quando a gente perde. A gente só valoriza quando nós não temos mais. Então, às vezes Deus manda essa dificuldade para que a gente acorde, para que a gente passe a perceber as bênçãos que nós já temos, valorizar e distribuir. Emmanuel continua: Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem, de pronto, imediatamente, as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber, ou seja, que se deixam ali, que absorvem, que se deixam envolver pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. Então, o ideal para Deus é aquele que se deixa envolver pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelas suas dádivas. É aquele que se satura das suas bênçãos. Mas para isso, ele precisa estar de mente, de olhos, de coração aberto. Emmanuel continua: o Altíssimo é o Senhor do universo, o sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. É aquele, por excelência, distribui e reparte entre os filhos. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. Então, as bênçãos vêm de Deus e Jesus cultiva nas criaturas essas bênçãos. O coração humano é a terra. Vê se não é interessante, fazendo a mesma analogia que Jesus fez quando contou a parábola do semeador, e que os próprios discípulos não entenderam. Então, depois, Jesus explicou o que era cada tipo de terra, cada tipo de coração, para que eles pudessem entender aquela parábola que ele havia contado. E aí até os discípulos perguntam ao Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? E aí Jesus diz, a vós, ou seja, aos meus discípulos, aos meus alunos, é dado conhecer toda a verdade, mas aos outros ainda não. Por quê? Porque seria como atirar pérolas aos porcos. Porque precisamos ter um ambiente propício
para que a gente possa transmitir essa mensagem e para que essa mensagem possa chegar e não ser sufocada pelas coisas do mundo, pelas ervas daninhas nos corações. Então, Jesus conta essa parábola para que a gente também esteja atento, para que a gente não espere frutos de uma terra que ainda não foi lavrada, não está preparada, não está limpa para receber a semente. Que nós possamos, então, aprender a identificar aquela criatura que chega até nós, que já está pronta, com a terra arada, com os sulcos abertos, pronto para depositar a semente, e aquele que ainda precisa de trabalho, aquele que ainda vai demandar esforço da nossa parte para limpar o terreno, para arar, para poder oferecer condições para que esse ensinamento possa chegar. Então, algumas pessoas vão requerer pouco esforço da nossa parte, outras, muito esforço, muito tempo, para que a gente consiga, através do Evangelho, ir melhorando, ir aperfeiçoando, ir encaminhando essa criatura no caminho do bem. Não que nós vamos ter o poder de modificar ninguém. Ninguém modifica ninguém, nem Jesus fez isso. Ele não violentou corações. Ele soube esperar o momento de cada um. Mas nós podemos dar a nossa contribuição. Nós podemos dar, através do nosso exemplo, forças, ânimo, coragem, um norte para que aquela criatura decida sair daquele local fechado em si, né, repleto de sombras, para a claridade das luzes espirituais. Nós podemos oferecer o nosso auxílio através do nosso exemplo, do nosso conhecimento, da nossa boa vontade, da nossa disposição em ajudar. Podemos ser aquele que caminha ao lado. Mas, principalmente, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e ver o quanto das nossas janelas espirituais já se encontram abertas para receber essa mensagem. O quanto essa semente já frutificou em nós e o quanto ela ainda precisa de cuidados e de dedicação de nós, enquanto lavradores, de nós mesmos, da nossa terra, do nosso coração, o quanto nós ainda precisamos cuidar de nós para que a gente possa produzir não 30, não 60, mas 100 por um, né? Para que a gente dê muitos frutos. Então, um convite que Emmanuel faz aqui indiretamente também é que a gente olhe para dentro de nós mesmos e a gente comece a avaliar a terra do nosso coração. A prestar atenção quando um conhecimento chega, quando eu sou solicitado, como eu estou reagindo? Como tem sido a minha dedicação para comigo mesmo? Como andam os meus sentimentos? Como andam os meus propósitos? O que é o meu objetivo de vida? Ele está nas coisas materiais? Ou eu já consigo me enxergar como espírito imortal e colocar os meus objetivos para além deste mundo? Porque se nós planejamos uma existência que vai durar 90, 100 anos, por que não nos planejarmos enquanto espíritos eternos que nós somos? Então, o que nós estamos fazendo de concreto para que a gente se melhore, para que a gente caminhe na direção do Mestre, para que a gente frutifique ainda mais? Então, essa é uma pergunta que cada um vai ter que avaliar, cada um vai ter que responder por si mesmo. Será que nós não poderíamos estar fazendo mais? Será que a gente já está dando todos os frutos que nós temos a possibilidade de dar? Vamos continuar no finalzinho, então, do texto do Emmanuel. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo. Olha que importante. Não se lavra o solo sem torná-lo reto, sem aparar, sem planificar esse solo. Ou seja, sem feri-lo, sem retirar dali de cima aquele lixo acumulado, aquelas plantas que já estão secas, aquele pedregulho. Não se lavra a terra sem feri-la. Então, ele está dando a dica que nós também não vamos ser lavrados, não vamos
conseguir oferecer condições perfeitas se a gente não se desfizer das nossas mazelas espirituais, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. E isso muitas vezes dói, porque nós queremos ficar acomodados, nós queremos ficar tranquilos no status em que nós nos encontramos. Trabalhar essa terra é custoso, é trabalhoso, dá calos nas mãos, requer suor do rosto. Nós vamos trabalhar sob sol, sob chuva, no calor, no frio. É isso que Emmanuel está falando, que a terra antes, ela vai ser ferida, né? O arado passando por ali vai fazer feridas naquele solo. E que muitas vezes nós, para nos prepararmos, também vamos nos sentir feridos. Vai doer, porque nós vamos ter que desfazer de comportamentos, de padrões que nós trazemos há várias e várias reencarnações. E toda transformação, ela é dolorida. Ela exige tempo, perseverança. A gente pode olhar na natureza, a própria semente para germinar, ela precisa se desfazer do seu envoltório, da sua casca. Ela precisa estar ali forçando para poder encontrar a luz. Não é um processo que deve ser de muito trabalho e até de dor para aquela semente? Imagina para a gente caminhar, buscar a luz, buscar a perfeição, desfazer daquilo que nós carregamos aí há milênios, há milhares de anos, há centenas, dezenas de reencarnações. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo dessa forma à esperança do horticultor. Então ele fecha o texto dizendo que é só assim, só tratando a terra que nós vamos produzir bons frutos, que nós vamos produzir aquilo que de fato nós podemos aproveitar, nós podemos encontrar utilidade. E aí eu estou aqui com um fechamento, nós já estamos chegando aí na parte final do nosso estudo, mas eu achei importante trazer esse texto para a gente refletir. Vou fazer uma leitura, talvez pule um ou outro parágrafo aqui, mas eu recomendo. Esse livro se chama No Portal da Luz. Ele é encontrado tanto na Bíblia do Caminho, então no site Bíblia do Caminho, quanto no site do NEP, chamado NEP Search, S-E-A-R-C-H, NEP, N-E-P-E, Search. E esse livro, No Portal da Luz, no capítulo 1, Emmanuel vem nos fazer uma pergunta, que vai muito de encontro a essa terra proveitosa, ou seja, aquilo que a gente espera produzir, aquilo que a gente espera receber. Ele faz essa pergunta: aspiras, deseja a posse do conhecimento espírita? Então começa o aprendizado pela reforma íntima. Começa preparando o terreno. Disse Jesus: o reino de Deus está dentre vós. Descobri-lo e estabelecer as vias de acesso, o caminho para alcançar esse reino de Deus, depende exclusivamente de nós. Será justo a gente pedir, suplicar o socorro de Deus nas horas de aflição e construir uma existência como se Deus não existisse? Olha que pergunta. A gente só se lembrar de pedir o socorro nos momentos de aflição, mas nos momentos de tranquilidade a gente levar uma vida como se Deus não existisse. É justo isso? Então ele nos convida a erguer a fé raciocinada. Vamos pensar. Vamos começar, é o convite dele, pela base do dever cumprido, de modo que não nos falte a paz de consciência.
E isso a gente vai ver lá na questão 922 do Livro dos Espíritos. Aquela soma de felicidade está na consciência tranquila, na fé no futuro. E é exatamente isso que Emmanuel vem trazer aqui para a gente. Vamos começar pelo dever cumprido, para que não nos falte paz de consciência. Em seguida, enxerguemos a nós mesmos. Veja se não é o convite para que a gente olhe para dentro de si e prepare a terra do nosso coração. E aí ele vai falar de onde nós estamos vindo em busca desse socorro, desse auxílio espiritual. Então, se vens da província escura da negação, a negação de Deus, e procuras discernir a verdade para perceberes a sabedoria divina que te rodeia em toda parte e começa então a jornada no rumo da espiritualidade maior. Então, o que ele está falando? Se nós antes estávamos num comportamento de negação da existência de Deus, da espiritualidade, da existência do Espírito, vamos começar a nossa jornada rumo à espiritualidade maior. Então, vamos começar a buscar a espiritualização. Se nós estamos vindo daquelas crenças que não satisfazem mais as exigências da nossa alma, ele recomenda buscarmos o entendimento de nós mesmos, de forma a prosseguirmos na ascensão à vida superior. Então, vamos começar o autoconhecimento. Quando a gente vem de uma crença que não nos satisfaz, que não responde às nossas indagações, vamos começar esse processo de autoconhecimento, entendendo a nós mesmos e começando essa jornada de ascensão. Jamais aniquilar o tesouro das horas com discussões estéreis. Então, discussões que não trazem proveito são perda de tempo. Se te reconheces com a necessidade de mudança espiritual, atingiste uma nova fase de madureza para a grande compreensão. Então, se nós já estamos conscientes que precisamos fazer essa mudança espiritual, nós estamos começando a atingir uma nova fase, a aumentar a nossa compreensão. Nós estamos ali começando já a esboçar os nossos primeiros frutos, né? Ainda muito tímidos, mas já estamos. E aí ele nos pede: contempla a vida em torno com a visão mais ampla que dispões agora. Ama a cada ser e cada coisa no lugar em que eles se encontrem. O lugar aqui, ele está se referindo também ao patamar evolutivo. Então, ama tudo naquele patamar evolutivo que se encontra. Tanto aqueles seres que nós julgamos inferiores, né, os nossos irmãos aí em evolução, os animais, as plantas, quanto aquelas pessoas que nós julgamos ser menos que a gente, são mais ignorantes espiritualmente. Ele está falando para amar todos, independente de qual patamar evolutivo se encontrem. E ele diz que se Deus esperou a gente até hoje, no nosso impulso de melhoria, é nosso dever esperar o outro, o nosso irmão, com que ele atinja também os degraus evolutivos mais altos. E cooperando com a providência divina para o bem de todos os nossos irmãos, é urgente reconhecer que nenhum de nós sabe ou pode amá-los mais do que Deus. Então Deus ama. Deus ama cada um e Deus cuida de cada um. Então ele faz esse convite para a gente, que tanto no comentário do versículo do apóstolo Paulo, quanto nesses outros textos que nós trouxemos, esse convite de olhar para dentro de si mesmo, de buscar o autoconhecimento, de iniciar a reforma íntima e de começar definitivamente a produzir os frutos que Deus espera de nós. Então, nós já estamos aqui encaminhando para o nosso encerramento. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar com vocês, de estar aqui mesmo que remotamente, né? Mas nós estamos em coração e em mente ligados a Jesus. Nós vamos fazer uma prece para a gente encerrar e até breve, se Deus quiser.
Deus Pai, Jesus Mestre querido, nós queremos agradecer por essa oportunidade de aprendizados tão profundos, de convites para participarmos desse banquete espiritual. Esses convites que a todo tempo nos chegam e que às vezes não temos ainda os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Que possamos, Senhor, estarmos mais atentos para não perdermos nenhuma oportunidade de crescimento, de melhoria. Através do benefício do próximo, estaremos beneficiando a nós mesmos. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Uma ótima tarde a todos. Ficamos na companhia de Deus, na companhia dos nossos benfeitores espirituais e até breve.